Parte 8. O reino das ilhas e dos rios. O inverno chegava cedo aquele ano, como se os deuses antigos protestassem contra a nova ordem que se erguia no coração de Westeros. As primeiras neves cobriram Arraial com um manto branco que contrastava brutalmente com a pedra negra e queimada de suas torres, um lembrete de que até as fortalezas mais sombrias podiam ser tocadas pela pureza, ainda que apenas na superfície. Mas sob a neve, sob as pedras, sob as cinzas de 3 séculos, algo novo pulsava com vida antiga. Arranhuar proclamou a fundação do reino das ilhas e dos rios em meio a uma tempestade de neve, como se o próprio céu quisesse testar sua determinação. Os senhores das terras fluviais, os que sobreviveram e se curvaram, foram convocados a Arraial para testemunhar o nascimento de uma nova era. Os capitães das Ilhas de Ferro cruzaram o mar para estar presentes. E, nos porões do castelo, os escravos trabalhavam dia e noite para preparar o banquete que celebraria a ocasião. O novo reino não era apenas uma união política, era uma declaração de guerra ao mundo. O símbolo, a bandeira que Arryn escolheu para seu reino, era simples e aterrorizante. Sobre um campo partido metade azul marinho, metade verde rio, um kraken negro de 7 tentáculos emergia das ondas, cada tentáculo segurando algo diferente. Uma coroa de ferro, uma espada quebrada, o ramo de oliveira, ironicamente, um navio em chamas, uma cabeça decepada, uma âncora, e uma truta, esta última uma provocação deliberada aos Tully, que agora serviam ao homem que os subjugara. Acima do Kraken, 7 estrelas, não as estrelas dos deuses antigos ou novos, mas estrelas negras, pintadas sobre o pano, representando as 7 linhagens que Arryn havia extinguido para chegar ao poder. Os Greyjoy, os Malister, os Bracken, parcialmente, e 4 casas menores cujos nomes ninguém mais ousava pronunciar. Yara havia argumentado contra o design, provocações desnecessárias, dissera, mas Arryn insistiu. Que eles olhem para minha bandeira e vejam não apenas quem eu sou, mas quem eu destruí para chegar aqui. Que o medo seja minha heráldica. A corte de Arraial era um espetáculo estranho e fascinante. No centro, o trono negro restaurado, polido, agora adornado com madrepérola e ossos de criaturas marinhas. Nele, Arryn sentava-se com as 3 coroas ferro, bronze, osso sobre a testa, seus olhos escuros percorrendo os presentes com a paciência de um predador. À sua direita, Asha Greyjoy, não, Asha Warri agora, embora poucos ousassem corrigi-la se ela usasse o nome antigo, sentava-se em um trono ligeiramente menor, mas igualmente imponente. Sua barriga começava a mostrar os primeiros sinais de uma nova vida, um herdeiro, ou talvez uma herdeira, que uniria para sempre o sangue dos Warri e dos Greyjoy. À esquerda, Yara Greyjoy, que mantivera seu nome por escolha própria, um lembrete de que ela era a ponte entre o passado e o presente, comandava a logística do reino com mão de ferro. Era ela quem organizava os tributos, quem negociava com os mercadores de Pentos e Mir, quem garantia que os 80.000 piratas da frota recebessem seu pagamento em ouro, em terras, em escravos. Abaixo deles, uma corte improvisada de senhores e capitães. Edmure e Tully ocupavam um lugar de honra e de humilhação como o principal vassalo de Arryn nas terras fluviais. Ele governava em nome do Kraken, cobrava impostos em seu nome, julgava disputas em seu nome. Seus olhos, outrora cheios de fogo, agora eram cinzentos e vazios, o olhar de um homem que viu sua linhagem reduzida a fantoches. Titus Blackwood estava lá também, não como vassalo, mas como refém. Seus filhos serviam como pajens na corte de Arryn, garantia de que o velho senhor de Raventree não se revoltaria. Ele odiava cada momento, mas escondia o ódio atrás de uma máscara de cortesia forçada. Os Freevalder pessoalmente, apesar de sua idade avançada, rondavam a corte como abutres, sempre à procura de oportunidades, sempre calculando. O velho Frey havia finalmente se curvado não por medo do Kraken, dizia ele, mas por sabedoria acumulada. Ninguém acreditava, mas ninguém ousava desafiar. E havia Lysara Antarion. A Tirosh que Arryn capturara em Tirosh, que fora sua amante por 2 anos, que vira Asha ocupar seu lugar. Lysara agora ocupava um papel estranho na corte. Não era conselheira, não era senhora, não era escrava. Era algo entre.
Arryn a mantinha por perto, talvez por culpa, talvez por hábito, talvez porque ela fosse a única pessoa na corte que ainda o olhava com ódio puro e ele, em sua escuridão, achava isso revigorante. Ela passava os dias nos jardins destruídos de Arrynhal, tentando cultivar flores onde apenas cinzas restavam. Diziam que falava sozinha ou com os mortos. Diziam que aprenderá feitiços com Yara, ou com os feiticeiros que Arryn trouxera das terras das sombras. Diziam muitas coisas. Ninguém perguntava. Ninguém queria saber. As leis do Kraken. Com um novo reino, vieram novas leis. Arryn não era tolo, sabia que não podia governar apenas pelo medo. O terror abria portas, mas era a estabilidade que as mantinha abertas. Com a ajuda de Yara e, surpreendentemente, de Edmure Tully, que encontrou um propósito ao menos na administração, ele estabeleceu um código de leis para seu reino híbrido. O Código do Kraken, como ficou conhecido, era simples e brutal. 1. Todo homem que navega sob a bandeira do Kraken é livre. Isso aboliu a escravidão entre os piratas, não entre suas vítimas. Um homem de ferro ou um pirata dos degraus que servisse na frota era automaticamente livre, independentemente de sua origem. Isso garantiu lealdade feroz dos recrutas. 2. Todo tributo deve ser pago em ouro, em espécie, ou em sangue. Os senhores das terras fluviais podiam escolher como pagar seus impostos, mas pagar em sangue significava fornecer soldados para a frota de Arryn, uma exigência que muitos preferiam evitar. 3. O Kraken não esquece. O Kraken não perdoa. Traição era punida com a morte, mas não uma morte rápida. Arryn desenvolverá métodos elaborados de execução, muitos envolvendo seu Kraken, que garantiam que a mensagem fosse clara. Deslealdade era o único pecado imperdoável. 4. As ilhas governam as ondas. Os rios governam a terra. Uma divisão clara de poder. Os capitães das ilhas controlavam a frota e os assuntos marítimos. Os senhores dos rios controlavam a administração terrestre. Ambos respondiam diretamente a Arryn. 5. O herdeiro do Kraken será filho da terra e do mar. Uma lei feita sob medida para o filho que Asha carregava ou qualquer filho futuro. A criança seria criada tanto nas tradições das ilhas quanto nos costumes dos rios, unindo os dois povos em uma só linhagem. A economia do terror, com a paz ou o que passava por paz estabelecida, Arryn voltou sua atenção para algo que sempre desprezara, mas que Yara insistia ser necessário: comércio. Você não pode viver apenas de saques, argumentara Yara, durante uma das inúmeras reuniões de conselho. O saque atrai inimigos. O comércio atrai aliados. Arryn relutava: o comércio era coisa de mercadores, de homens moles que negociavam em vez de lutar. Mas Asha apoiou a mãe, e Edmure Tully forneceu os argumentos práticos. As terras fluviais eram o celeiro de Westeros. Com os Lannistérios Stark em guerra, os grãos dos rios valiam mais que ouro. Assim nasceu o que os mercadores de Pentos chamavam de a Rota do Kraken. Era uma rede de comércio que ligava as Ilhas de Ferro às terras fluviais, e destas a Essos através dos degraus que Arryn ainda controlava. Navios com a bandeira do Kraken navegavam carregados de madeira das ilhas, grãos dos rios, ferro de ambas as regiões, e mais lucrativamente escravos capturados em incursões ao longo da costa oeste. Os escravos eram vendidos em Pentos e Myr, e o ouro retornava para encher os cofres de Arrynhal. Com esse ouro, Arryn pagava seus capitães, comprava a lealdade dos senhores relutantes, e financiava a reconstrução de sua capital. Arrynhal, a maldição dos 7 reinos, lentamente se transformava. Novas torres erguiam-se sobre as fundações queimadas. Muralhas antes rachadas eram reforçadas com pedra nova, pedra trazida das montanhas da lua, por navio, através de rotas que Arryn agora controlava. O grande salão, outrora um cemitério de sonhos, ganhava tapeçarias e troféus de dezenas de batalhas. E no centro de tudo, o trono negro, onde o Kraken negro sentava e observava seu império crescer. Os problemas de um reino novo, mas nem tudo eram flores mesmo que Lysara tentasse cultivá-las. O reino das ilhas e dos rios enfrentava desafios de todas as direções. No norte, Robb Stark ainda não responderá à queda de Riverrun.
Diziam que o jovem lobo estava furioso não apenas pela perda de um aliado, mas pela humilhação de sua mãe, Catelyn Tully, que agora via seu irmão Edmure servindo a um pirata. Diziam que Robb reunia seus exércitos, que marcharia para o sul assim que o inverno afrouxasse seu aperto. Em Rocher do Casterly, Tywin Lannister via no novo reino uma oportunidade. Seus emissários chegaram a Arrenhal com propostas de aliança ou, pelo menos, de neutralidade. Tywin oferecia reconhecimento diplomático em troca de promessas de não agressão contra as terras ocidentais. Arryn ouviu as propostas em silêncio, depois as queimou diante dos emissários. Diga ao leão, respondeu ele, que eu não faço acordos com quem não pode me ameaçar. Em Pedra do Dragão, Stannis Baratheon via Arryn como mais um usurpador pior que os Lannister, porque pelo menos os Lannister tinham algum direito distorcido ao trono. Arryn era simplesmente um pirata que resolvera se proclamar rei. Stannis prometeu, em seus juramentos à Senhora da Luz, que queimaria o Kraken e todos os seus seguidores. Nas Ilhas de Ferro, a paz era frágil. Muitos capitães ressentiam a atenção que Arryn dava às terras fluviais, terras moles, chamavam eles, com desprezo. Achavam que o verdadeiro poder do Kraken deveria estar no mar, não em castelos e campos. Yara trabalhava incansavelmente para manter esses capitães na linha, mas murmúrios de descontentamento cresciam como ervas daninhas. Nas terras fluviais, os senhores curvavam-se por medo, não por lealdade. Edmure Tully fazia o possível para manter a paz, mas a cada lua chegavam relatos de pequenas revoltas vilarejos que escondiam grãos em vez de pagar tributos, nobres menores que enviavam mensagens secretas para Robb Stark, assassinos que tentavam se aproximar de Arryn durante a noite. Todos falhavam. Todos morriam. Mas continuavam tentando. O Conselho de Guerra, no auge do inverno, quando a neve cobria Arrenhal até as ameias e o lago congelará sobre a cabeça do Kraken adormecido, Arryn convocou seu Conselho de Guerra. Estavam todos presentes. Asha, grávida e radiante. Yara, envelhecida mas ainda feroz. Edmure Tully, o fantoche relutante. Titus Blackwood, o refém digno. Valder Frey, o abutre ancião. E meia dúzia de capitães das ilhas, homens duros com cicatrizes e olhos de aço. O mapa estava estendido sobre a mesa Westeros inteiro, de Ponta Tempestade à muralha. Robb Stark marchará para o sul na primavera, disse Yara, apontando para as posições nortenas. Seus batedores já foram avistados perto do gargalo. Ele virá com tudo o que tem. Os Lannister estão ocupados com Stannis, acrescentou Edmure, a voz plana. Mas Tywin é paciente. Ele esperará até nos destruirmos uns aos outros. Stannis é o mais fraco, opinou um dos capitães. Poucos navios, poucos homens. Poderíamos eliminá-lo primeiro. Arryn ouviu todos em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz preencheu a sala como fumaça. Vocês pensam como generais. Eu penso como predador. Ele se levantou e caminhou até o mapa. Robb Stark vem para o sul para libertar sua mãe. Para vingar os Tully. Não. Ele apontou para as terras fluviais. Ele vem porque ele bateu no mapa, é o celeiro do norte. Sem nossos grãos, seus exércitos passam fome. Ele não pode nos ignorar. Tywin espera porque quer que nos destruamos. Ele sabe que Robb virá. Ele sabe que Stannis virá. E ele sabe que eu estarei no meio de tudo. Ele se virou para encarar os presentes. Então vamos dar a eles o que esperam. Uma guerra. Asha ergueu uma sobrancelha. Contra todos. Contra todos, confirmou Arryn. Mas não ao mesmo tempo. Ele começou a traçar planos no mapa, não estratégias militares convencionais, mas algo mais sinuoso, mais traiçoeiro. Primeiro, Stannis. Ele é fraco, mas orgulhoso. Vamos provocá-lo a atacar suas costas, queimar suas vilas, forçá-lo a vir até nós. Quando ele vier, o Kraken o esperará. Segundo, Robb. Ele é jovem, impetuoso. Vamos usar os Frey. Ele olhou para Valder, que sorriu com sua boca desdentada, para atrasá-lo, confundi-lo, fazê-lo perseguir sombras enquanto nós atacamos suas linhas de suprimento. Terceiro, Tywin. Ele é o mais perigoso.
Mas ele também é um mais previsível. Vamos dar a ele o que ele quer, uma guerra de desgaste, e depois mostrar que o Kraken não se desgasta. O Kraken cresce. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Finalmente, Yara falou. É loucura. Sim, concordou Arryn. Mas é a nossa loucura. A noite antes da tempestade, naquela noite, Arryn não dormiu. Caminhou pelos corredores de Arryn ao seu castelo, sua fortaleza, seu lar, sentindo o peso dos séculos nas pedras. Os fantasmas dos Wari antigos sussurravam nas correntes de ar. Ele os ouvia, às vezes. Diziam coisas que ele preferia não repetir. Encontrou Lysara nos jardins, o que restava deles. Ela estava ajoelhada na neve, plantando algo, sementes, talvez, ou bulbos que nunca sobreviveriam ao inverno. Você vai morrer congelada, observou Arryn. Você se importa? Ele não respondeu. Sentou-se na neve ao lado dela, um gesto tão inesperado que Lysara parou o que estava fazendo e o olhou como se visse um fantasma. Por que você ainda está aqui? Perguntou ele. Eu lhe dei escolha. Podia ter ido embora. Podia ter voltado para Tirosh. Lysara riu, um som amargo. Voltar para Tirosh? Para quê? Para ser a mulher que foi levada pelo Kraken Negro. Para ser apontada, sussurrada, desprezada. Ela sacudiu a cabeça. Não. Meu lugar é aqui. Onde posso te odiar de perto. Arryn a observou por um longo momento. Depois, surpreendendo a si mesmo, tocou o rosto dela, um gesto suave, quase terno. Às vezes, disse ele, eu me pergunto como seria se tivéssemos nos encontrado em outras circunstâncias. Lysara não afastou o rosto. Mas também não sorriu. Teríamos nos odiado de qualquer forma, respondeu ela. Somos assim. Ela se levantou, sacudiu a neve das roupas, e partiu sem olhar para trás. Arryn ficou sozinho no jardim congelado, olhando para o céu noturno onde as estrelas, as verdadeiras, não as negras de sua bandeira, brilhavam indiferentes. O legado, quando voltou para seus aposentos, Asha o esperava acordada, sentada perto do fogo com as mãos sobre a barriga. Onde você esteve? Passeando. Pensando. Ela não perguntou mais. Apenas estendeu a mão, e ele a tomou, sentando-se ao seu lado. O que você vê? Perguntou ele, olhando para o fogo. Quando olha para mim. O que você vê? Asha considerou a pergunta por um momento. Vejo um homem que construiu um império sobre ossos, respondeu ela. Vejo um homem que matou minha família e me fez amá-lo. Vejo um monstro, um deus, um tolo, um sábio. Ela apertou a mão dele. Vejo meu marido. O pai do meu filho. O Kraken Negro. E isso basta. Basta. Ele a puxou para perto, e por um momento, apenas um momento, Arryn Wari permitiu-se ser apenas um homem. Lá fora, o vento uivava sobre as torres de Arraial, e nas profundezas do lago congelado, o Kraken dormia, sonhando com mares mais quentes e presas mais fáceis. O reino das ilhas e dos rios estava de pé. Agora, precisava sobreviver.